Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha de língua portuguesa. Hoje vamos tratar de colocação pronominal, a utilização dos pronomes oblíquos átonos. Dá uma olhadinha nessa questão, prova da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, FCC, Fundação Carlos Chagas. Observe, a substituição do segmento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi realizada corretamente em... Vejam só, eu estou substituindo complementos de verbos por pronomes pessoais oblíquos átonos. O detalhe não é somente a substituição correta, mas também a correção nas alterações necessárias e também na colocação. Vejam só. Contingência de ocupar empregos medíocres. Vejam só. Ocupar, o verbo ocupar é um verbo transitivo direto. Quando você fala quem ocupa alguma coisa, empregos medíocres é o objeto direto que é determinado por um núcleo masculino plural. Nesse caso, você sabe, os pronomes oblíquos átonos são os seguintes, terceira pessoa, são os seguintes: o, a, os, as, lhe e lhes. Os pronomes o, a, os, as, referente a quem? Ele, ela, eles e elas, sempre vão exercer o papel de objeto direto. Então visualizem, se ele vai ocupar empregos medíocres, ele não vai ocupar eles, os empregos? Bom, se ocupar é um verbo transitivo direto, empregos medíocres é objeto direto. Então, o pronome a ser utilizado é o o. Bom, temos um problema, né? Porque aqui fala de contingência de lhes ocupar. E o lhes, você sabe que é um objeto indireto. Relembrando, o, a, os, as, pronomes oblíquos de terceira pessoa, referente a ele, ela, eles e elas, objeto direto. Já os pronomes lhe e lhes, também de terceira pessoa, referentes a ele, a ela, a eles e a elas, exercem papel de objeto indireto. Bom, letra A está errada, não é a nossa resposta, até porque, vamos lá, ocupar, o pronome relativo a empregos, né, os, então, quando o verbo acaba em R, você conhece essa regra, né? Verbos terminados em R, S ou Z, sempre que se unirem aos pronomes o, a, os, as, essa terminação vai cair, e os pronomes o, a, os, as tornam-se o quê? Os, los, las, lo, lá, los, las. Dá uma olhadinha. Se você vai ocupar os empregos, você vai ocupá-los. Então, nesse caso, a alternativa A não é a nossa resposta, porque foi feita a substituição errada. Ocupá-los, lembrando, caiu o Rzinho, o os de os empregos virou los, e lembrando que como ocupar é uma palavra que se terminada em A, recebe o acento. Ficou claro isso? Tranquilo? Vamos lá para a letra B. Que recebeu a denominação geral de o tempo e o vento. Gente, quem recebe, recebe alguma coisa. O verbo receber é transitivo direto. Então, nesse caso, se ele recebeu a denominação, nesse caso, recebeu ela. O pronome referente a ela, o objeto direto, é o a, que a recebeu. Bom, há um problema aqui, porque no caso botou recebeu ou na. Gente, quando os pronomes o, a, os, as se transformam em no, na, nos, nas, são em casos específicos em que o verbo tem uma terminação nasal. Por exemplo, põe, terminado em on, ou falaram, cantaram, nesse caso, o verbo terminado em m. Sempre que eu tiver essas terminações, esses pronomes viram no, na, nos, nas. Porém, o verbo recebeu não tem qualquer terminação nasal. Por que eu haveria de passar os pronomes o, a, os, as para no, na, nos, nas? Não, eu vou utilizar o pronome a, precedendo o verbo, até porque esse que é um conectivo que atrai a próclise, pronome para frente do verbo. Então, o certo seria que a recebeu. Mais uma alternativa errada, não é a nossa resposta, a gente quer a correta. Vamos para a letra C. Passou a exercer uma intensa atividade literária. Passou a exercê-la. Opa, me ajuda, Exercer, verbo transitivo direto, pois quem exerce alguma coisa, pede como complemento um objeto direto. Se eu quero substituir pelos pronomes oblíquos átonos, objeto direto o, a, os, as. Uma intensa atividade literária, não é ela a atividade? Então qual pronome? A. Se o verbo exercer termina em R, lembra aquele caso da letra A? Terminando em R, o que vai acontecer? Cai o R e o A vira lá. Então vai exercer lá. Não é exatamente o que está propondo a opção? Vamos verificar, porque até então é a única correta. Exercer, lembrando, por que apareceu o acento circunflexo em E? Lembra?
Palavras oxítonas, lembra? Última sílaba tônica. Terminadas em A, E e O são acentuadas. Ocupá-los foi acentuado. Exercê-la também é acentuada. Tranquilo? Por enquanto a resposta é a letra C. Vamos para a letra D. Demonstram a solução ideal. Você lembra que na letra B eles propuseram colocar o na e eu falei que só quando tivesse terminação nasal? Vejam, demonstram. Quem demonstra, demonstra alguma coisa, verbo transitivo direto. A solução não é ela. O a é o pronome escolhido. Como a terminação é nasal, demonstram na. E aqui botaram demonstram lá. Você sabe que só vira lá com as terminações R, S e Z. O certo seria demonstram lá. Não é a resposta, a letra D. Então, por enquanto, somente a letra C. Outra que compreende o romance cíclico, tempo e vento. Quem compreende, compreende alguma coisa, verbo transitivo direto. Eu não compreendo o romance não é ele, objeto direto. Olha só o que a opção está dando. Que lê, compreende. Gente, você sabe que o lê é um objeto indireto, então está errado. O certo seria que o compreende é o romance, né? O romance é ele, que o compreende. Então, também está errado. Gente, a única alternativa em que a substituição do pronome não tem qualquer erro é a letra C de casa. Ficou claro isso? Questão tradicional em bancas como FCC, FGV, Gran Rio, não tão recorrente como assuntos como CRAS, regência, mas quando cai, derruba muita gente. Galera, ficou claro isso? Um grande abraço, bons estudos para vocês. Até a próxima.